Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Linux embarcado aqui no canal e vamos continuar a implementação da USART utilizando o Raspberry Pi 2W. No vídeo passado nós fizemos a implementação da classe da USART em C++, mas como estamos trabalhando com processos assíncronos, estamos trabalhando com serviços, então não precisamos ficar atrelados ao C++. Então, nesse vídeo, nós vamos implementar a classe da USART em Python. Aqui no nosso lado esquerdo aqui do vídeo, nós temos a classe da USART em Python e no lado direito nós temos o mesmo serviço que estamos rodando desde o início aqui da série. Então, aqui, continuando aqui do lado esquerdo, nós vamos importar algumas classes que vamos utilizar, né? E já aqui colocamos a nossa classe USART. Eu começo aqui declarando algumas constantes aqui da classe, questão de erro, né? Algumas coisas aqui que vão nos ajudar a entender melhor o código, a parte de clean code. Então já descemos aqui para o constructor, onde eu declaro aqui o bytes do transmitter, são duas listas, o byte do transmitter e o buffer received, ou seja, são os dois buffers, o de transmissão e o de recepção. Então temos aqui um método, né, que vai enviar o nosso buffer, né, de dados. Então ele faz todo aquele cheque, né, para ver se a USART está livre e se está transmitindo da mesma forma, baseado naquele diagrama de sequência. Se você não viu o diagrama de sequência, volta lá no vídeo, lá no comecinho lá de C++, que eu apresento o diagrama de sequência. Então, seguindo aquele diagrama de sequência, nós continuamos fazendo a mesma coisa. Escrevemos aqui no USART idle tx para indicar que a nossa aplicação agora ela vai utilizar a USART. E eu coloquei esse sprint aqui por questões de debug, né? Nós podemos ver o que está acontecendo. Nós vamos rodar aqui essa classe aqui em método de teste, vamos colocar assim dessa forma. Se você for aplicar, você tira esse print aqui e coloca só o comentário. Mas por enquanto vamos deixar aqui para vermos ali no console o que está acontecendo. Então, escrevemos aqui o código da transação lá no USART ID, né? Depois começamos a escrever aqui na transferir os dados. Então, nós vamos fazer um for aqui na lista e vamos começar aqui a concatenar a nossa string, né? O byte string, já que vamos gravar lá no arquivo em formato string. Então, ele pega aqui o valor que ele tinha, coloca um espaço e o próximo valor aqui do byte do transmitter. E aqui, né, no if open, nós vamos gravar lá no USART TX Buffer, que o nosso serviço vai pegar para poder transmitir, conforme já vimos lá nos primeiros vídeos. Então, nós temos aqui o file write, que ele vai gravar, e eu faço um slice aqui só para tirar esse primeiro espaço aqui. Esse slice aqui do 1, ele vai começar aqui do 2, do segundo caractere. Depois nós zeramos aqui a lista. Aí eu habilito, né, a transmissão utilizando aqui o arquivo lá do RANDisco, o zarttx-send, eu coloco 1. Nós vamos dar 200 milissegundos aqui para o nosso serviço transmitir o buffer. Depois nós vamos colocar livre para outras aplicações, colocando 0 aqui no USART idle tx. Aqui o nosso método aqui de receber os bytes é praticamente parecido, né, com o C++. Nós vamos ver aqui se temos algum byte recebido, né, através desse método que o wasRecevedByte. Caso não, a gente vai retornar 1. Caso sim, nós vamos continuar. Então, lemos, né, a parte aqui do USART-RX, os dados que foram escritos através do nosso serviço. Então, nós vamos ler. Aqui nós vamos imprimir aqui no console aqui o que estiver aqui nesse arquivo, esse print também aqui por questões de debug. Depois
nós vamos abrir aqui o Zart txbuffer. Aqui, na verdade, é aquele arquivo para ver se chegou ou não, né, algum dado. Então, o Zart rx aqui tu coloca aqui, o se chegou ou não algum dado. E aqui sim, no Zart txbuffer, é justamente o buffer que foi escrito pelo nosso serviço. Então, nós vamos lê-lo aqui e vamos imprimir aqui em caráter de debug aqui no nosso console. O Zart rxbuffer, nós vamos fazer a mesma coisa, só que aqui nós vamos imprimir na tela. Aqui nós já vamos colocar dentro aqui do nossa lista, né, no buffer received. Então, nós vamos ler de novo, não era necessário. Essa parte aqui é realmente só a parte de debug. Depois vocês podem tirar isso aqui. Então, nós vamos ler aqui novamente o arquivo. Esse print rx aqui, eu não sei se eu vou manter. Vou manter ele aqui por enquanto. Esse self data replace, o que ele vai fazer é tirar o espaço. Ele tira essa linha aqui. Ela vai pegar toda a string, né, do nosso arquivo e vai tirar o espaço, porque nós vamos fazer essa conta aqui para saber quantos bytes foram recebidos, né, através aqui do tamanho da nossa lista divididos por 2. Então, aqui ele faz essa parte de colocar na lista, né, ele já faz todo aquele cast. Ele pega aqui a string, coloca o 0x, que é aquele indicativo de hexadecimal. Depois ele dá um cast já para inteiro. Então, toda essa linha aqui é o cast. Depois colocamos aqui o usart rx livre, colocando 0 aqui no usart rx. Aqui vem todos aqueles métodos, né? Isidle, intransmitting, para adicionar um dado, né? um byte, na nossa lista. Depois aqui o wasReceived byte. Então, todos aqueles testes para sabermos se chegou ou não a questão de fluxo de dados. Aqui eu escrevi o teste aqui no próprio arquivo da classe para ficar mais fácil. Isso aqui correto seria colocar em outro arquivo, no main, importar, usart, mas por questão de teste eu deixei aqui mesmo. Só por questões de não ficar tão complexo. Então eu comentei aqui essas 3 linhas que eu coloquei aqui na mão A, B, B e C, né? São 3 bytes em hexadecimal, mas o que está valendo aqui mesmo são esses 8 bytes aqui. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes que são colocados aqui de forma randômica, né? Para ficar com uma característica mais estocástica. Então colocamos de forma randômica 8 bytes para serem transmitidos, né, pela nossa usart. Vamos colocar aqui o send buffer, né, para enviarmos aqui o que foi colocado aqui, né, adicionado na lista. Um fato importante que eu acabei pulando é essa parte aqui desse if. Então, normalmente nós lemos mais a porta do que transmitimos. Então, para ficar uma coisa mais próximo da realidade, eu vou usar aqui uma razão de 5 para 1, ou seja, nós vamos ler 5 vezes aqui dentro do pooling, e na quinta aqui nós vamos transmitir, né, esses 8 bytes aqui de forma com os números aqui aleatórios, né, os valores dos bytes aleatórios. Então, aqui é só a parte de leitura, né, se nós tivermos algum byte, né, recebido, ou seja, se a lista for diferente de 0, vocês podem ver que a lista está dentro aqui do objeto. Então, se a lista for diferente de 0, aqui nós vamos imprimir o que foi recebido. Depois nós zeramos a lista, né, só para ele não ficar, senão ele vai ficar imprimindo toda vez, todo looping aqui ele vai imprimir. E esperamos 200 milissegundos. Aqui é a parte do nosso serviço, eu não tenho nenhuma novidade, só algumas questões que eu coloquei aqui a respeito, por exemplo, aqui nessa função aqui no transmitter bytes.
pelo fato de estarmos utilizando processos assíncronos, então, pelo fato de termos dois programas lendo os mesmos arquivos, escrevendo, pode acontecer esse erro aqui de index erro. Então, através do try, eu já tratei aqui esse index erro. Então, nesse caso aqui, se acontecer aqui um index erro, né, um exception aqui, né, se passar do index máximo aqui, então a função não faz nada, ele só faz um create blank file como se nada tivesse acontecido, então ele segue sem travar o serviço. Né? Então, esse try except é justamente para tratarmos essa exceção aqui do index erro, que estamos lendo e escrevendo o mesmo arquivo, né? Duas aplicações. Então, pode ocasionar esse erro aqui. Então, eu já tratei em algumas partes aqui do nosso serviço, o que deixou o nosso serviço muito mais robusto. Então, o que eu vou fazer agora aqui vai ser sair, né? Eu vou sair aqui do serviço, vou sair aqui da aplicação. O serviço eu vou rodar na mão, deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês. Eu coloquei aqui dois prints, um print OK aqui no main loop, só para vermos que o nosso serviço não está travado, né? Está rodando aqui no main loop. E coloquei também um aqui no receiver bytes, só para indicar aqui que ele está passando aqui no receiver bytes. Então eu vou dar aqui um Ctrl X aqui, então vou aplicar aqui com sudo, vou rodar com sudo o nosso serviço e vou chamar aqui também a nossa aplicação, tudo com sudo, para podermos termos acesso lá aos arquivos do Ramdisk. Então, já começando aqui, né, o nosso serviço já fazer o scanning, então nós vamos rodar aqui a nossa aplicação e ele já começa a transmitir aqui os dados de forma aleatória. Então, ele transmite os dados e ele vai recebendo, né, juntamente aqui com o serviço. Então, temos dois processos de forma aleatória aqui funcionando, fazendo essa transferência através da USART. Lembrando que aqui no meu hardware eu tenho um jumper entre o pino RX e o pino TX da USART, conforme também vimos anteriormente. Então, vocês podem ver aqui que temos tanto o serviço rodando em Python e a nossa aplicação rodando em Python, ou seja, você pode escolher qual a linguagem de programação você quer executar a sua aplicação, você quer confeccionar a sua aplicação, aquela que lhe trouxer assim, uma maior comodidade. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo aqui que nós implementamos tanto a aplicação em Python quanto o serviço aqui em Python. E até o próximo vídeo.